No vídeo de hoje nós vamos falar da famosa reserva de oportunidade e eu vou dizer para vocês, na minha opinião, por que eu acho que ela é a melhor coisa que o investidor deve fazer para o longo prazo. Fica comigo nesse vídeo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Eu não estou só aqui, também tenho conta lá no Instagram, no Facebook. Vou deixar os links aqui embaixo para você me seguir também nas outras redes sociais. Por que eu decidi fazer esse vídeo falando da reserva de oportunidade? Porque essa semana o nosso amigo Fábio Faria, lá do canal do Holder, ele fez um vídeo falando por que a reserva de oportunidade é a pior coisa que o investidor deve fazer. E muitas pessoas, inclusive meus alunos, vieram perguntar o porquê que ele falou aquilo e por que eu penso tão diferente e me pediram um vídeo de respostas. Então, primeiramente, Fábio, eu queria dizer para você que eu respeito e admiro muito o seu trabalho e em nenhum momento eu vim aqui fazer esse vídeo com uma ideia de te confrontar. Muito pelo contrário, eu vim apenas trazer a minha opinião e eu acho que a gente só fortalece a comunidade fazendo esse tipo de debate saudável, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a importância da reserva de oportunidade para a estratégia 500 pratas. Pois bem, na estratégia 500 pratas, você primeiramente, quando você começa a montar a sua carteira, é necessário que você faça uma distribuição macro. Você precisa definir qual que é o seu perfil, então você vai fazer uma distribuição macro. Você vai definir quantos por cento você vai ter em renda fixa, quantos por cento você vai ter em renda variável, quantos por cento vai ser em ações, quantos em FIIs, quantos em fundos de ações, enfim. Vai depender do seu perfil. O que eu recomendo para o investidor iniciante? Você não está acostumado com a volatilidade do mercado. Então não adianta nada você hoje investiu lá 10 anos na renda fixa. Tem muitos investidores que investiram 10 anos, 15 anos na poupança e agora estão chegando no mercado da renda variável. Ou até mesmo os investidores que estão chegando agora, que nunca investiram nada, você não está acostumado e você não tem estratégias ainda para lidar com a renda variável. Essa experiência é uma coisa que você vai conquistar aos poucos. Como você ainda não tem essa preparação para lidar com essa renda variável, o que eu recomendo para os iniciantes? Que você comece com um percentual baixo na renda variável e deixe uma parcela maior na renda fixa. Então, Leandro, eu não sei nada de ações, eu não sei nada de renda variável, mas eu tô com um dinheirinho aqui, eu quero começar a investir. Cara, então coloca 90% lá na Selic, no CDB, na renda fixa e joga 10% para investir em empresas na renda variável ou fundos imobiliários e vai estudando. Naturalmente, conforme você vai descobrindo o seu perfil, você vai se sentindo mais confortável em aumentar a sua parcela de renda variável. Porque vamos ser sinceros, uma pessoa que ela ainda não está com o mindset de investidor blindado, ela ainda não está preparada, não adianta essa pessoa colocar 100% do seu investimento em renda variável, porque ela não vai ter estômago para superar uma crise. Imagine um investidor que começou lá em 2013, 2014, 2015, pegou toda aquela alta e depois veio a crise ali em 2016. Se esse investidor não tivesse experiência com quedas, com volatilidade no mercado, ele não suportaria uma queda de 50%, 60% no seu patrimônio e provavelmente sentiria um desconforto muito grande, talvez até venderia parte das suas ações, quando é errado. Então na estratégia 500 pratas, eu nunca vendo. Vocês podem ver que até tem a carteira simulada lá no YouTube. Até a gente vende, mas tem um momento certo para isso, lá no curso eu ensino. Mas dificilmente na estratégia 500 pratas você vai vender um ativo. Mas justamente para você não precisar vender, você não pode estar totalmente posicionado, 100% posicionado em renda variável, a não ser que você já tenha experiência e tenha descoberto que o seu perfil é para isso. Do contrário, você tem que ir se preparando aos poucos. Beleza, e aonde entra a reserva de oportunidade então? Veja bem, imagine que você é um investidor que está começando agora e você determinou que você quer ter 50% em ações e 50% em renda fixa. Em mercados de alta, é natural que a parte de renda variável ela vai se destacar em relação à renda fixa, porque a rentabilidade vai ser maior. Então, por mais que hoje você deixe lá 50% em renda fixa e 50% em ações, depois de um ano, se a bolsa subiu muito, se as empresas subiram muito, você provavelmente não vai conseguir manter esse equilíbrio com seus aportes. Então, a parte de renda variável pode ser que automaticamente ela passe para 70% do seu patrimônio e
a parte de renda fixa ela caia para 30%. Por que isso acontece? Porque as ações valorizam com muito mais potencial do que a renda fixa. Só que da mesma forma que elas valorizam, elas também caem mais rápido que a renda fixa. Então, na estratégia 500 pratas, como que a gente faz? Em nenhum momento você vai deixar de aportar na renda variável. Você sempre vai aportar. A diferença é que quando a bolsa está em período de queda, quando as ações da sua carteira estão caindo, você vai direcionar 100% do seu aporte para a renda variável. A partir do momento que toda a sua carteira entrou no verde e as ações começaram a subir muito, você percebe que a distribuição 50-50 já não está mais funcionando. Agora as ações já estão indo para 60%, para 70% e a parte de renda fixa ela está ficando para trás. Então nesse momento você vai fazer o quê? Você não vai parar de aportar em empresas, porque na minha visão, na estratégia 500 pratas, não existe melhor investimento do que empresas. Eu adoro investir em fundos imobiliários também, mas na minha estratégia, empresa não tem nada igual, nada te proporciona tanto crescimento quanto boas empresas. Então, justamente por isso, você não vai deixar de aportar. Só que você vai pegar um percentual, seja 20%, seja 30%, seja 40%, você vai ter que identificar isso no seu perfil, quanto que te deixa confortável, você vai pegar um percentual do seu aporte e você vai colocar na reserva de oportunidade. Então, imagine que o seu investimento, o seu aporte mensal é de R$1.000 por mês. Quando você perceber que todas as ações da sua carteira estão ficando no verde, que as ações esticaram muito, estão ficando caras em relação ao seu preço médio, veja bem, cara em relação ao que elas valem não, porque eu não faço valuation, para mim no preço não importa. Eu simplesmente escolho bons ativos, escolho boas empresas e compro a qualquer preço. Só que para uma questão de gerenciamento de risco e também para que eu me sinta confortável, eu prefiro manter uma distribuição macro entre renda fixa e renda variável. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se eu percebo que todos os ativos da minha carteira estão valorizando, o meu aporte é R$1.000 por mês, o que eu vou fazer? Além de aportar R$1.000 nas ações, eu vou aportar R$700 nas ações, R$800 nas ações e a diferença eu coloco na renda fixa, em uma reserva de oportunidade. Isso vai fazer com que eu me proteja, porque nenhuma bolsa, nenhuma empresa, ela sobe para sempre, ela sobe caindo, tá? Então isso vai fazer com que eu me proteja dessa oscilação, porque quando ela subiu muito, quanto mais sobe, a tendência é ter uma correção no longo prazo, mas eu vou estar me preparando com a reserva de oportunidade. Então, se eu fiz reserva de oportunidade, eu já consigo me proteger da volatilidade, que para mim é uma das principais características da reserva de oportunidade, é ajudar você a se proteger da volatilidade. E segundo, eu vou ter caixa para baixar preço médio e comprar mais barato. Olha só, eu não estou especulando. Eu parto do princípio que a reserva de oportunidade, a principal função dela é me proteger. Eu, Leandro Cabral, até coloco uma reserva de oportunidade um pouco menor, porque eu me sinto totalmente confortável com as oscilações da bolsa. Só que é o que eu digo para os meus alunos. Você que ainda não está acostumado com as oscilações da bolsa, você não pode ter 100% em renda variável. Você tem que ter uma parcela em renda fixa para diminuir a volatilidade da sua carteira e para que você esteja protegido, até porque você pode fazer má escolhas no começo. Então, uma das funções de você ter uma reserva de oportunidade, colocar uma graninha na renda fixa, é diminuir a volatilidade da sua carteira, é você se proteger. E quando acontecer uma queda, você vai ter dinheiro em caixa para baixar preço médio. E isso faz com que no longo prazo você aumente a rentabilidade da sua carteira. Eu fiz um exercício aqui na planilha e eu vou mostrar para vocês para tentar deixar isso um pouco ainda mais claro. Bora para a planilha. O que eu tenho aqui então? Eu criei duas tabelas. Uma eu coloquei aqui embaixo, aportes sem reserva, e a outra aportes com reserva. Veja então que eu criei uma simulação aqui de 4 ações. Eu coloquei o ativo A, B, C e D. Eu parti do princípio que todos eles estavam valendo R$20 quando a gente montou essa carteira aqui. E depois, como é renda variável, os ativos foram variando. Então, veja o ativo A que ele saiu de 20, foi para 21, 23, 21,80, foi oscilando. E ele teve uma excelente alta até o mês 13, chegou em 37,10. E depois ele caiu bastante, chegou a bater em 14,90, tá? Todos os ativos eu criei uma volatilidade aqui simulada para que a gente consiga fazer esse exercício. Esse aqui é o gráfico da oscilação de cada um dos ativos. Então veja que o ativo vermelho ele foi o mais resiliente no período da crise. A gente pode comparar isso aqui
com 2013, 2014, por exemplo, né, que subiu bastante, e 2015 e 2016 teve uma forte queda, principalmente os ativos que são mais voláteis. Então, os ativos mais resilientes, aqui a gente pode comparar com uma VEG da vida, conseguiu segurar bastante no período de crise e não caiu muito. Já aqueles ativos mais voláteis, que a gente pode comparar aí com uma Vale, uma Petrobras, a gente vê que caiu bastante, chegou lá embaixo, né? E depois voltou a subir. Bom, baseado nessa simulação aqui, que é uma comparação totalmente justa com o que aconteceu de 2014 até 2017, mais ou menos, né? Eu fiz os aportes considerando reserva de oportunidade, baseado na estratégia 500 pratas e sem reserva de oportunidade, para ver qual seria a diferença. Então vou tirar o gráfico aqui da frente. Para vocês entenderem como que eu fiz esse exercício aqui, ó. Eu parti de R$2.000 em cada ativo. Coloquei R$2.000 em cada um. Tava valendo R$20, né? Comprei um lote de 100 em cada um. Depois eu simplesmente fui aportando naquele ativo que estava mais para trás, sem fazer reserva de oportunidade. Então no primeiro mês eu já coloquei aqui, ó, mais R$1.000. Depois eu fui fazendo aportes de R$1.000, né? R$1.000 no ativo A. Depois o aporte foi de R$1.000 aqui no ativo C e assim por diante, até chegar lá embaixo mantendo o equilíbrio. No final, veja que eu consegui manter uma distribuição. O valor em A eu fechei com 12.800, em B eu fechei com 10.300, 12.600, 10.290. Então, teve uma certa distribuição, não ficou muito desequilibrado. E eu cheguei a uma variação de 43%, aportando todos os meses sem fazer reserva de oportunidade, eu consegui ter uma valorização de 43,9%, 44% aí nessa simulação. Vamos agora ver como ficou utilizando a reserva de oportunidade, aportes com reserva. Então veja que foi a mesma variação, eu usei a mesma tabela do outro exercício. Tirando o gráfico aqui, então olha só, o mesmo exercício, eu comecei com R$2.000 em cada ativo e eu fui aportando, fazendo aportes de R$1.000. A diferença aqui é o seguinte, gente. Quando o ativo estava no verde, no positivo, eu comecei a fazer reserva de oportunidade. Então já no primeiro mês, olha só, essa última coluna aqui mostra a minha reserva de oportunidade. Já no primeiro mês eu coloquei R$13 na reserva. Beleza, fui para o segundo aporte, estava tudo no verde? Tava. Coloquei R$202 na reserva. Terceiro mês, R$186 na reserva. E a minha reserva foi acumulando aqui, ó, 13, 215, 401, 609. Veja que a reserva de oportunidade, ela foi crescendo o meu caixinha em renda fixa. Certo, chegou lá no mês 13, 14, a gente observou ali no gráfico que todos os ativos entraram em queda. Quando entraram em queda, a minha carteira aqui ela ficou no vermelho e foi o momento que eu utilizei a minha reserva de oportunidade. Então veja aqui que no mês 15, 16, 17, o fluxo de caixa da reserva de oportunidade, ele não estava mais entrando, mas eu comecei a tirar, ó. Tirei R$2.100, tirei R$1.850. Onde eu fiz esse aporte? Olha só, R$2.100. Eu fiz aqui, ó. Lembra que em todos os ativos eu fazia aporte de R$1.000. E nesse mês eu fiz no ativo A um aporte de R$3.100. Eu aproveitei a queda que teve. E nos outros meses a mesma coisa. Eu fui fazendo, usando a reserva de oportunidade para fazer aportes e a partir do momento que começou a subir, eu voltei a fazer o meu caixinha em reserva de oportunidade. Beleza. Utilizando a reserva de oportunidade para baixar preço médio, vamos ver qual foi a rentabilidade que eu consegui nesse caso. Olha só, no final eu consegui 54% de rentabilidade. Sem fazer reserva de oportunidade, eu teria deixado a minha carteira 100% em renda variável. Veja bem, se você não é um investidor experiente, provavelmente você iria se desesperar nesse ponto aqui, ó. Você não teria estômago para aguentar se você tivesse uma carteira 100% em renda variável, porque você não tem experiência para isso, você que está começando. Então, primeiro, você não teria se protegido disso aqui e teria perdido o seu sono. E segundo, teria conseguido 44% de rentabilidade. Utilizando a reserva de oportunidade, você estaria bem mais tranquilo, porque apesar de ter toda essa queda aqui, a sua carteira não teria toda essa queda, porque você teria um percentual em reserva de oportunidade e isso ajuda a diminuir a volatilidade da sua carteira. E além disso, você utilizou a reserva de oportunidade na hora certa, isso é interessante na Estratégia 500 Pratas, lá no meu curso eu ensino você a utilizar na hora certa, porque também de nada adianta você fazer uma reserva de oportunidade numa queda de 5%, você sair queimando caixa, isso aí não é saber utilizar a reserva de oportunidade. Tem o momento certo para começar a montar ela e tem o momento certo para você utilizar ela. Beleza,
Então, nesse caso aqui, o investidor ele dormiu mais tranquilo porque ele diminuiu a volatilidade da carteira dele e ainda assim ele usou a reserva de oportunidade e fechou com 55%, aí 54,5% de valorização, 10% de valorização a mais. Ou seja, gente, para a estratégia 500 pratas, a reserva de oportunidade ela é a melhor coisa que o investidor pode fazer. Por esse vídeo é isso.